Bia tinha 41 anos quando finalmente admitiu algo que evitava encarar havia muito tempo. O problema não era apenas o sofrimento que carregava dentro de si. O problema era que aquele sofrimento havia se tornado o centro de todas as suas decisões. Durante anos ela acreditou que estava apenas se protegendo, sendo prudente, evitando cometer os mesmos erros do passado. Mas no fundo estava apenas sobrevivendo. Acordava, trabalhava, cumpria obrigações, voltava para casa e repetia tudo novamente no dia seguinte. Quem olhava de fora via uma mulher responsável, educada e aparentemente equilibrada. Ninguém imaginava que dentro dela existia uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias. E o mais doloroso era que Bia nem sempre tinha sido assim. Houve uma época em que ela sonhava grande, fazia planos, acreditava no amor e imaginava um futuro cheio de possibilidades. Mas tudo começou a mudar quando a pessoa em quem mais confiava destruiu não apenas seu coração, mas também sua capacidade de acreditar na vida. Aos 30 e poucos anos, Bia estava prestes a realizar o maior sonho que havia construído desde a juventude. Ela tinha um relacionamento de quase 8 anos com um homem chamado Marcelo. Juntos, haviam planejado o casamento, escolhido detalhes da cerimônia, feito planos para comprar uma casa e imaginado a família que construiriam. Bia acreditava que finalmente estava vivendo aquilo que tantas vezes havia desejado. Ela se dedicava completamente àquela relação. Fazia sacrifícios, apoiava projetos, abria mão de vontades pessoais e acreditava estar investindo em algo que duraria para sempre. Mas poucos meses antes do casamento, descobriu uma verdade que a deixou sem chão. Marcelo mantinha um relacionamento paralelo havia mais de 2 anos. Enquanto ela planejava uma vida inteira ao lado dele, ele construía outra história escondida. O choque foi tão profundo que Bia sentiu como se todo o seu futuro tivesse sido arrancado das próprias mãos. Nos meses que seguiram, ela não sofreu apenas pela traição. Sofreu pela humilhação, pela vergonha, pelas perguntas sem resposta e pela sensação devastadora de ter sido enganada durante tanto tempo. Começou a questionar tudo. Questionava a própria inteligência, o próprio valor e até a própria capacidade de perceber a realidade. Como não tinha visto os sinais? Como confiou tanto? Como permitiu que alguém ocupasse um espaço tão importante em sua vida? Cada pergunta gerava outra pergunta ainda mais dolorosa. Aos poucos, a mulher confiante que existia dentro dela começou a desaparecer. Não foi algo repentino, foi um processo lento, quase imperceptível. E exatamente por isso foi tão perigoso. Porque quando percebeu, já havia construído uma muralha emocional tão alta que ninguém conseguia se aproximar. Os anos passaram. Amigos tentaram ajudá-la. Familiares disseram que ela precisava seguir em frente. Algumas pessoas afirmavam que o tempo curava tudo, mas Bia descobriu que o tempo sozinho não cura nada. O tempo apenas passa. O que cura é aquilo que fazemos enquanto ele passa. E durante muito tempo, ela não fez nada além de alimentar a própria dor. Recusava convites, evitava conhecer novas pessoas, abandonava oportunidades e encontrava justificativas para permanecer exatamente onde estava. Dizia para si mesma que precisava de mais tempo para confiar novamente. Mas, na verdade, estava apenas permitindo que uma traição antiga continuasse controlando sua vida muitos anos depois de ter acontecido. O momento que mudou tudo aconteceu de forma inesperada. Não houve um grande evento, não houve uma revelação dramática. Houve apenas uma tarde comum. Bia observava pela janela de um café algumas pessoas caminhando apressadas pela rua. Casais conversavam, amigos riam, pessoas carregavam malas, outras pareciam estar indo em direção a algum sonho. E pela primeira vez, sentiu uma pergunta atravessar seu coração com força. Quanto da sua vida ainda estava sendo roubado por algo que já havia acabado? Aquela pergunta ficou ecoando dentro dela, porque a verdade era difícil de aceitar. Marcelo havia ido embora anos antes, mas o sofrimento continuava morando ali. E pior, continuava decidindo o que ela fazia, para onde ia e quem ela permitia entrar em sua vida.
Naquela noite, Bia quase não dormiu. Ficou pensando em tudo o que havia deixado de viver desde a traição. Percebeu que não tinha medo apenas de amar novamente. Tinha medo de sonhar novamente. Porque sonhar significava correr o risco de perder. E perder era algo que ela nunca mais queria sentir. Mas então compreendeu algo importante. Ao tentar evitar novas dores, também estava evitando novas alegrias. Ao tentar evitar novas decepções, estava evitando novas conquistas. Ao tentar proteger o próprio coração, estava aprisionando a própria alma. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que precisava fazer uma escolha. Continuar sendo refém do passado ou finalmente começar a construir um futuro diferente. Foi nesse momento que nasceu a primeira grande atitude de transformação. Bia decidiu parar de definir sua identidade pela pior coisa que havia acontecido com ela. Durante anos, se enxergou como a mulher traída, enganada e abandonada. Agora, queria aprender a se enxergar como algo muito maior do que isso. A dor fazia parte da sua história, mas não precisava ser sua definição permanente. Essa mudança de perspectiva não eliminou o sofrimento imediatamente, mas abriu uma pequena fresta por onde a esperança começou a entrar novamente. A segunda atitude surgiu quando ela percebeu o quanto havia abandonado a si mesma. Durante anos, concentrou tanta energia tentando entender o que aconteceu que esqueceu de cuidar da própria vida. Então, começou com pequenas mudanças. Passou a caminhar regularmente, melhorou a alimentação, organizou a rotina, voltou a dormir melhor, reservou momentos para descansar sem culpa. Não fazia isso para impressionar ninguém. Fazia porque finalmente começou a acreditar que merecia atenção, carinho e cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, tratava a si mesma como alguém importante. Com o passar das semanas, Bia percebeu que existia outra ferida escondida dentro dela: a necessidade constante de aprovação. Durante anos, tentou ser perfeita para evitar rejeições. Tentou agradar pessoas, evitar conflitos e corresponder às expectativas de todos. Mas aquela estratégia nunca a protegeu da dor. Pelo contrário, apenas a afastou de quem realmente era. Então, nasceu a terceira atitude da sua transformação. Ela começou a se valorizar de forma equilibrada, sem arrogância, sem egoísmo, sem necessidade de provar nada para ninguém, apenas reconhecendo o próprio valor como ser humano. A quarta atitude apareceu quando entendeu a importância dos limites. Havia pessoas em sua vida que sugavam energia, espalhavam negatividade e reforçavam inseguranças antigas. Durante muito tempo, tolerou comportamentos que a machucavam porque tinha medo de desagradar. Agora, começava a perceber que amor próprio também significa proteger a própria paz. Aprendeu que dizer não a transformava numa pessoa ruim. Aprendeu que se afastar de ambientes tóxicos não era falta de consideração, era maturidade emocional. Pouco depois, surgiu a quinta atitude. Bia decidiu voltar a fazer coisas que sempre sonhou, mesmo sem garantias de sucesso. Matriculou-se em um curso que havia adiado durante anos. Participou de atividades que despertavam sua curiosidade. Conheceu novas pessoas, descobriu novos interesses. E algo extraordinário aconteceu. Ela começou a sentir entusiasmo novamente, não porque sua vida havia se tornado perfeita, mas porque finalmente estava voltando a participar dela. A sexta atitude nasceu quando percebeu que precisava aprender a ficar sozinha sem se sentir abandonada. Durante muito tempo, confundiu solitude com solidão. Achava que estar sozinha era um sinal de fracasso, mas aos poucos descobriu algo diferente. Aprendeu a apreciar a própria companhia. Aprendeu a ouvir os próprios pensamentos sem medo. Aprendeu que sua felicidade não precisava depender exclusivamente da presença de outras pessoas. Essa descoberta fortaleceu algo que havia permanecido frágil durante anos, sua independência emocional. Meses depois, olhando para trás, Bia percebeu algo que jamais imaginou sentir novamente: gratidão. Não gratidão pela traição, não gratidão pela dor,
mas gratidão pela mulher que estava se tornando depois de atravessar tudo aquilo, porque finalmente entendia que o sofrimento não havia roubado apenas anos da sua vida. Também havia lhe ensinado algo precioso. Nenhuma transformação verdadeira acontece quando tudo está confortável. Às vezes, é justamente a dor que nos obriga a despertar. E naquele momento, Bia sentiu que estava apenas começando a descobrir a força que sempre existiu dentro dela. Nos meses seguintes, a transformação de Bia começou a ficar visível não apenas para ela, mas também para as pessoas ao seu redor. Amigos que não via havia muito tempo comentavam que seu olhar parecia diferente. Familiares percebiam que ela voltava a sorrir com mais frequência, mas ninguém entendia completamente o que estava acontecendo dentro dela, porque a verdadeira mudança não estava nas roupas, no cabelo ou na rotina. Estava na maneira como passou a enxergar a própria vida. Durante anos, acordava pensando no que havia perdido. Agora começava a acordar pensando no que ainda poderia construir. E essa mudança de foco alterou completamente sua energia. Ela não estava ignorando o passado. Estava apenas deixando de morar nele. Foi então que nasceu a 7ª atitude que mudaria sua trajetória. Bia decidiu parar de esperar, sentir confiança para agir. Durante muito tempo, acreditou que pessoas bem-sucedidas primeiro desenvolviam confiança e depois enfrentavam desafios. Mas observando histórias de superação, percebeu que o processo era exatamente o contrário. As pessoas agiam apesar da insegurança. A confiança vinha depois. Então, começou a aceitar pequenos desafios que antes recusaria automaticamente. Conversou com pessoas desconhecidas, participou de eventos sozinha, apresentou ideias que costumava guardar apenas para si e permitiu-se viver experiências novas. Em cada pequena vitória, descobria uma nova camada da mulher que estava se tornando. A 8ª atitude surgiu de uma reflexão profunda. Bia percebeu que passava muito tempo revivendo mentalmente acontecimentos antigos. Repetia diálogos, imaginava respostas diferentes e tentava entender coisas que jamais teriam explicação completa. Aquilo consumia uma quantidade enorme de energia emocional. Então, tomou uma decisão difícil. Parou de buscar encerramentos perfeitos. Entendeu que algumas perguntas permaneceriam sem resposta. Algumas feridas jamais teriam explicações satisfatórias. E estava tudo bem, porque a paz não nasce quando entendemos tudo. A paz nasce quando aceitamos que não precisamos entender tudo para continuar vivendo. Com o tempo, começou a perceber oportunidades onde antes enxergava apenas riscos. Um convite para uma viagem deixou de parecer uma ameaça. Um novo projeto deixou de parecer uma possível decepção. Uma amizade deixou de parecer uma futura traição. Aos poucos, seu cérebro parou de procurar perigos em cada esquina. Não porque o mundo tivesse se tornado mais seguro, mas porque ela finalmente estava aprendendo a confiar na própria capacidade de lidar com o que acontecesse. Essa foi uma das maiores libertações da sua vida. Afinal, verdadeira segurança não está em controlar tudo. Está em saber que você será capaz de se levantar mesmo quando as coisas não saírem como planejou. A 9ª atitude apareceu de forma natural. Bia decidiu voltar a sonhar. Parece simples, mas para alguém que passou anos protegendo o próprio coração, sonhar novamente exige coragem. Ela começou a criar metas para os próximos meses e para os próximos anos. Não metas gigantescas e impossíveis, metas reais, lugares que desejava conhecer, experiências que queria viver, projetos que gostaria de desenvolver, pessoas que desejava inspirar. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro deixou de parecer um lugar assustador e voltou a parecer um lugar cheio de possibilidades. Uma das mudanças mais profundas aconteceu quando percebeu que sua felicidade não poderia continuar dependendo exclusivamente das circunstâncias. Durante anos, acreditou que só conseguiria ser feliz quando encontrasse a pessoa certa, quando resolvesse todos os problemas ou quando a vida finalmente se tornasse perfeita. Mas a perfeição nunca chegava. Então começou a valorizar os pequenos momentos.
Um café tranquilo pela manhã, uma conversa sincera, um pôr do sol inesperado, uma caminhada em silêncio. Descobriu que a felicidade não mora apenas nos grandes acontecimentos. Muitas vezes, ela se esconde nos detalhes que passamos anos ignorando. Certa manhã, enquanto caminhava por um parque próximo de casa, Bia percebeu algo que a emocionou profundamente. Ela não pensava em Marcelo havia vários dias. Aquela constatação parecia simples, mas representava uma vitória gigantesca. Durante anos, ele ocupou um espaço enorme dentro da sua mente. Agora, sem perceber, estava criando memórias novas, experiências novas e motivos novos para sorrir. Não porque havia apagado o passado, mas porque finalmente havia deixado de alimentá-lo diariamente. Naquele instante, sentiu que estava recuperando algo precioso, sua liberdade emocional. A 10ª atitude nasceu desse processo. Bia decidiu assumir total responsabilidade pela qualidade da própria vida. Não responsabilidade pelo que aconteceu no passado. A traição nunca foi culpa dela. O sofrimento inicial nunca foi culpa dela. Mas o que faria dali para frente era sua responsabilidade. Essa compreensão lhe devolveu um poder que havia permanecido esquecido durante anos. Quando paramos de esperar que alguém venha nos salvar, descobrimos uma força que sempre esteve dentro de nós. Os meses continuaram passando e novas oportunidades começaram a surgir. Algumas deram certo, outras não. Alguns projetos prosperaram, outros precisaram ser abandonados. Algumas pessoas permaneceram, outras seguiram seus próprios caminhos. Mas existia uma diferença fundamental. Bia já não media seu valor pelos resultados. Entendeu que fracassos fazem parte da vida. Rejeições fazem parte da vida. Mudanças fazem parte da vida. E nenhuma dessas coisas possui o poder de definir quem somos. Essa maturidade emocional transformou completamente a maneira como enfrentava desafios. Em determinado momento, alguém perguntou o que havia provocado uma mudança tão grande em sua vida. A pessoa esperava ouvir sobre um curso, um livro ou uma técnica específica. Mas Bia respondeu algo muito mais simples. Disse que tudo começou quando percebeu que estava cansada de sofrer mais pelo passado do que o próprio passado merecia. Aquela frase resumiu anos de aprendizado. Porque o sofrimento inicial era inevitável. Mas permanecer preso nele, por tempo indeterminado, era uma escolha que ela finalmente havia decidido abandonar. O mais curioso era que sua vida não havia se transformado em um conto de fadas. Ela ainda enfrentava dificuldades, ainda tinha dias ruins, ainda sentia medo em algumas situações, mas agora compreendia algo fundamental. Força emocional não significa ausência de dor, significa a capacidade de continuar caminhando mesmo quando ela aparece, e essa foi talvez a maior lição que aprendeu ao longo da sua jornada. A vida não espera que estejamos completamente curados para continuar. Ela continua acontecendo todos os dias, e cabe a nós decidir se vamos participar dela ou apenas observá-la pela janela. Anos depois, olhando para trás, Bia percebeu que a maior perda da sua história nunca foi o relacionamento que terminou. A maior perda teria sido permanecer presa àquela experiência para sempre. Felizmente, escolheu outro caminho. Escolheu reagir, escolheu crescer, escolheu se amar, escolheu se valorizar, escolheu cuidar de si mesma. Escolheu voltar a acreditar que ainda existiam capítulos maravilhosos esperando para serem escritos. E graças a essa decisão, descobriu que a vida costuma recompensar aqueles que encontram coragem para recomeçar. Se a história de Bia tocou seu coração, conte nos comentários qual das atitudes dela mais falou com você e em qual momento da sua vida você percebeu que também precisava reagir. Sua experiência pode inspirar alguém que está lendo neste exato momento. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias de transformação, superação e crescimento pessoal. E lembre-se, não importa o que aconteceu ontem, a decisão de mudar sua vida
pode começar hoje.